inscrito antigo desse canal sabe que eu bato muito em cima de empresas que fazem o que eu chamo de marketing enfadonho. Empresas que têm práticas negativas, empresas que anunciam muito marketing quando você vai ver o produto é uma porcaria, empresas que deixam o consumidor na mão, sejam com pós-venda lixo, seja com um produto cheio de bugs, enfim, seja com uma prática ruim. Eu sou um cara muito atento a isso, já trabalhei com customer service e fico muito do lado de vocês quando as empresas dão vacilo. Mas quando uma empresa acerta, quando uma empresa faz uma coisa fora do normal, quando uma empresa faz uma bola dentro sensacional, eu sou obrigado a vir aqui comentar também. E a bola dentro do mercado de tecnologia dessa vez é de uma empresa brasileira, a Cuba, que faz os fones de ouvido Cuba Disco, esses fones de ouvido que eu tenho aqui na mão, e eu vou contar uma historinha interessante pra vocês. Eu recebi o Cuba Disco ano passado por volta do mês de outubro das mãos do pessoal da Cuba, das mãos inclusive do Léo, que é o dono, o fundador da Cuba, o Léo Drummond, que é do canal Mind the Headphone. Recomendo muito o canal do Léo pra vocês terem um aprendizado muito mais técnico do que o meu sobre fones de ouvido. Eu falo sobre fones de ouvido aqui de uma forma técnica, mas ele é muito mais especialista do que eu, então eu recomendo que vocês passem no canal dele se vocês amam muito áudio, são audiófilos e querem reviews especializados de fones. Os meus reviews perto do Léo não são tão avançados, são bem água com açúcar, eu tento passar mais uma experiência de músico e usuário pra vocês. Mas eu recebi o Cuba Disco ano passado e mandei um feedback pro Léo antes de fazer o meu review dizendo: Léo, eu gostei dos fones, mas eu tenho algumas reclamações a serem feitas, e comentei com ele sobre o aro do fone que eu achava muito duro e comentei sobre o conforto em si do fone. Eu bato nessa tecla de conforto porque fones de ouvido são coisas que a gente passa muito tempo com eles na cabeça, numa parte sensível do corpo, e fones de ouvido podem ter o áudio extremamente bom. Se eles não forem confortáveis, eles vão servir para você no máximo ouvir uma musiquinha por 15 minutos e tirar da orelha. Pelas próprias palavras da empresa, o Cuba Disco é o único fone que você precisa, porque ele é intercambiável, ele é modular, e se ele quebrar alguma parte, você vai lá no site e compra peças de reposição. Então, esse é o marketing da Cuba, você vai comprar apenas uma unidade do disco e vai trocando o aro, a espuma, enfim, as conchas, o que você precisa trocar, porque ele é totalmente modular. Uma coisa que eu achei muito legal. E aí foi que surgiu essa necessidade de conversar com o Léo para transmitir para ele os meus feedbacks negativos antes de eu colocar o review no ar. Geralmente eu costumo fazer isso com algumas empresas que eu sou mais próximo, costumo dizer que, olha, eu tenho algumas críticas bem negativas que eu vou fazer em vídeo, não levem a mal. Algumas empresas são bastante maduras para aceitar, outras boicotam a gente e não mandam mais nem e-mail de nada. Então é assim que funciona, tá? E aí que tá, meus queridos, eu mandei as minhas reclamações pro Léo e ele me surpreendeu de todas as formas possíveis. Além de me ouvir com toda a paciência do mundo e compreender que as minhas reclamações eram completamente plausíveis, eu relatei pra ele duas coisas que estavam me incomodando. E a primeira reclamação que eu fiz pro Léo e pro pessoal da Cuba foi o lance da durabilidade e da maleabilidade deste aro que a Cuba vende separadamente. Esse aro é feito de uma madeira laminada reciclável, é feito de forma artesanal, o processo de construção é muito legal e eles usam componentes de pneus recicláveis, de madeira reciclável, e essa madeira aqui é uma madeira muito próxima do que a gente tem em shapes de skate. Então é uma madeira bem legal, mas ela tem um pequeno probleminha. É uma madeira bastante dura e ela aplica uma tensão muito grande na cabeça. Quando eu coloquei o fone pela primeira vez, já me doeu logo de cara, e eu não tenho uma cabeça muito grande, mas também não tenho uma cabeça pequena. Não levem isso pelo mau caminho, pelo amor de Deus. E lá fui eu preocupado, achei que eu era o menino cabeçudo, cabeça de Horácio da Turma da Mônica, fui lá preocupadão, olhei em outros fóruns e vi que as pessoas estavam reclamando do conforto porque esse fone estava apertando as cabeças das pessoas, e até vi um comunicado do próprio pessoal da Cuba dizendo que era uma sugestão, né, era pra colocar o fone na caixa do produto porque a madeira ia alaciar e ia ficar mais confortável. Eu fiz isso inúmeras vezes e vi pessoas relatando que fizeram inúmeras vezes. Pessoas com a cabecinha menor não tiveram problemas, mas acho que uma boa quantidade de pessoas tiveram um problema do fone apertar um pouco, e essa madeira, ela não alaciava nem a pau. Essa madeira ficou assim, ó, totalmente envergalhada pra fora. Eu deixei ela em cima de um travesseiro, deixei ela na caixa e deixei dias assim pra ver se a madeira alaciava, e a madeira voltou pro lugar. É uma madeira tão resistente e tão bem feita que ela não alaciou de nenhuma forma. E também reclamei com o pessoal sobre as espumas que eu achava muito apertadas e de um material meio, não vou dizer vagabundo, mas um material um pouco duro demais na orelha. E é claro que no site da Cuba eles dizem que as cups, as espumas do produto, são feitas de material reciclável, de restos de pneu, restos de plástico reciclável, e eu até entendo que seja um corte de custos, afinal, eles querem colocar um driver sensacional, e eles colocaram um driver sensacional de titânio no produto,
usado em fones europeus caríssimos e reduziram o custo na produção, para que o produto ficasse produzido aqui no Brasil, tivesse uma pegada meio ecológica e ajudasse o meio ambiente. Mas da mesma forma que eu, muitas pessoas reclamaram que a espuma tinha um material um pouco rústico demais, um pouco duro demais, um pouco áspero demais, e que sim, depois de um bom tempo de uso, o fone começava a deixar minha orelha muito quente, não deixava minha orelha respirar e tava causando um atrito, e eu não vi só esse comentário. Então eu tô só reproduzindo comentários que eu achei que não é só eu que disse, tá? Eu tô reproduzindo comentários que outros usuários do Cuba Disco também reproduziram. Não é nada terrível que eu tenha observado e que faça você não comprar os fones ou devolver os que você já tenha comprado, mas é uma observação que eu preciso sempre fazer porque eu gosto de ser muito honesto com vocês aqui no canal. Depois de desabafar e chorar as pitangas com o pessoal da Cuba, o próprio Léo em pessoa veio falar comigo e ele me fez um pedido muito peculiar. Ele disse: Rudizão, você pode segurar o review e não fazer ele por enquanto, não publicar ele por enquanto? Eu disse: mas por quê? Por que você tá pedindo pra não fazer o review? Eu fiquei preocupado, falei: meu Deus do céu, será que mais uma empresa vai ficar brava comigo, vai me boicotar, vai me dar uma chibatada? E ele disse: não, fica tranquilo, eu gosto muito do seu trabalho, eu quero que você faça o review do produto 2.0, porque nós vamos reformular esta tiara, esta borrachinha e as borrachinhas do fone, as espuminhas do fone, e nós vamos te mandar a versão 2.0 para você fazer a troca, substituir do seu fone e para você poder fazer um review com a versão 2020, a versão V2 do fone, e eu fiquei muito feliz de ver isso. Não levei muita fé no começo, pensei, bom, eles vão me mandar uma peça de reposição, talvez uma mesma peça, achando que o defeito tá na minha cabeça, que eu tô louco, que eu tô esquizofrênico. Mas não, eu estava completamente enganado, então eles pediram para descartar isso aqui e me mandou a versão 2.0 tanto das espumas quanto do aro reformulado. E eu coloquei justamente a espuma antiga do lado da espuma nova e eu quero mostrar para vocês que visualmente não tem nada de muito diferente, mas cara, a diferença da experiência de uso que eu tenho agora com esse fone é praticamente da água para o vinho. Eles me mandaram a versão reformulada e olha só isso aqui. Olha isso aqui, presta atenção na flexibilidade disso aqui agora. Antes o fone não abria nem aqui sem causar pressão na cabeça e agora eles reformularam tanto a composição química, né, dessa madeira, a composição de construção das lâminas de madeira aqui, e reformularam as espumas, as cups do fone de ouvido. Então desse lado você tá vendo a cup antiga e desse lado você tá vendo a cup nova. Dá pra perceber nitidamente a diferença visual. Desse lado a gente tem uma cup mais fina, uma cup um pouco mais agressiva, né, com uma costura meio aparente, com uma cara de borracha mesmo, com a cara de pneuzão mesmo. E essa espuma é feita do mesmo material, mas tem outra forma de fazer, outra composição, e olha como ela é muito mais suave, sendo feita do mesmo material. Então é um outro processo de engenharia para refazer a mesma espuma para dar mais conforto, e olha como essa espuma é muito mais gordinha do que essa aqui. Então esse fone é um fone over the ear, é um fone que é necessário ter uma espuma confortável, porque ele vai ficar em cima da sua orelha o tempo todo, ele vai selar a sua orelha o tempo todo, e geralmente fones assim costumam sobrar um pouco aqui embaixo e deixam aqui um buraco para sair o ar e para resfriar a sua orelha. E olha, eu posso dizer que eu já usei, tá, os dois lados com a espuma nova, e posso dizer que a experiência tá tipo 100% melhor. Agora, a madeira não precisa mais ser alaciada, ela já tem uma composição muito mais assim maleável, eu coloco na orelha e não sinto mais dor, ela é um fone firme ainda, não é um fone molenga, não é o fone mais ergonômico do mundo, vou falar pra vocês, é um fone que ainda tem um aspecto um pouco assim, menos premium na construção, mas o foco desse fone não é a construção, o foco desse fone é o lance dele ser um fone modular. A cápsula é o que importa, as espumas são o que importam. Então se você quebrar esse fone, se isso aqui quebrar, se as espumas se perder, eles podem simplesmente te repor outra, você pode comprar outra, e como é um material barato, não vai te custar muito caro. Todas as firulices e frufruzices de um fone caro, que tem um plástico com ABS especial, tem uma construção toda frescurenta, tudo isso custa no seu bolso, e o que as pessoas querem com esse Cuba é um fone com áudio muito top, e esse fone tem sim um áudio sensacional. Não se esqueçam que aqui dentro nós temos drivers muito avançados, nós temos um driver de titânio avançadíssimo, que a própria Cuba importou esses drivers de fones referências lá da Europa, então o som continua sendo sensacional, a gente continua tendo um áudio, eu vou fazer um review depois, tá? Isso aqui não é um review, isso aqui é só um relato de consumidor. Não se esqueçam que independente de ser um youtuber tech, eu também sou um consumidor, e principalmente um consumidor com mais capacidade de comprar produtos diferentes e receber do que vocês que vão comprar um fone só, e é pra isso que eu tô aqui, né, meus queridos, pra poder testar várias coisas e comparar pra ajudar vocês. Então eu achei sensacional que eles fizeram a versão 2.0,
Não garanto que eles vão trocar isso aqui pra você, mas enfim, quem comprar o fone a partir de agora vai receber o fone com essa remodelagem, e eu acho isso muito legal, porque eles perceberam um erro, eles nem anunciaram isso publicamente ainda, mas eles perceberam um erro e agora eles fizeram uma remodelagem da composição do fone, transformando o Cubadisco de um fone meio durinho e meio, sei lá, pressionando demais a cabeça, meio incômodo, para um fone que visualmente continua igual, mas que na cabeça tem uma sensação muito melhor. É um fone que tá mais leve, é um fone que aperta muito menos a cabeça e a espuma melhorou bastante porque o material dela tá mais grossinho, mais confortável, mais acolchoado, isola mais o som porque cobre mais a orelha e não esquenta tanto, coisa que tava esquentando bastante, porque olha a diferença desse couro. Parece, sei lá, um negócio... É complicado, é um couro meio agudo, sabe? Com cantos muito vivos, com costuras um pouco à mostra, não é um fone confortável e essa espuma transformou o fone num outro fone de ouvido, muito mais confortável. Então os dois problemas crônicos que o fone tinha, espuma muito rústica e essa armação muito dura na orelha, eles consertaram. Eu não garanto que eles vão fazer uma troca pra você e tal, mas se você comprar o fone a partir de agora, você vai ter um fone muito superior ao lote que as pessoas compraram anteriormente. Esse tipo de coisa acontece e eu fico muito feliz de ver que a empresa tá assumindo o erro dela, de forma tímida, claro, mas tá assumindo o erro dela. Não era um erro terrível que mereça um recall, é mais uma questão de gosto. Precisa ser um produto democrático que seja bom pra todo mundo. E claro, a Cuba é uma empresa brasileira, sem um grande capital estrangeiro investindo. É um projeto 100% brasileiro, é um projeto que é feito à mão, é um fone todo artesanal, é um fone que já tem fio destacável, já tem todas as peças destacáveis pra você trocar. É um fone genial na composição. Ele é muito bem feito, ele é muito bonito, ele é muito estiloso, tem um áudio delicioso, tem o seletor de graves, que é uma coisa que pouquíssimos fones por aí tem, pra você aumentar ou diminuir os graves em cada uma das cups individuais, e tem um áudio limpo, cristalino, com graves muito bonitos. Não chega a ser um fone monitor, não chega a ser um fone hi-fi absurdo, mas é um fone com qualidade que bate muito os outros fones muito mais caros. É um fone que era bem desconfortável e que agora tá muito da hora pelo preço que ele custa. E sem aumento de preço, porque a Cuba não aumentou o preço, mesmo tendo gastado uma boa grana para remodelar o projeto. Então, fico muito feliz quando uma empresa brasileira dá uma bolaça dentro. Eles mandaram muito bem no projeto, agora a Cuba tem outros produtos, né? Um fone aí sem fio, um fone profissional para monitor de palco. Vou deixar o site da Cuba aqui embaixo. Em breve eu faço um review desse fone para vocês. Eu já falei muito dele aqui, mas eu posso fazer um review depois para vocês. Obrigado, Cuba, pela moral que vocês me deram, e obrigado por terem ouvido os consumidores, não só a mim, mas vários outros consumidores. Vocês estão no caminho certo. Muito obrigado, visitem o canal do Léo, o Mind the Headphone. Um grande abraço e até o próximo vídeo.